Aprendeu isso aí também? Isso é importante, né? Então vamos lá. Morte. Vamos entrar nesse assunto agora. Deixa eu colocar aqui, né, os meus esboços, para a gente poder aqui levar pausadamente, explicativamente para você nessa noite sobre esse assunto. Eu quero falar desse assunto. Eu tenho 40 minutos para levar, explicar, expor esse assunto, essa instrução para vocês. Eu tenho 40 minutos e eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha, vou te dar um conselho muito importante nesta noite. Enquanto você ainda tem tempo, busque ao Senhor e invoque o nome dele, para que ele te dê a vida eterna, para que ele te livre da condenação, para que ele mude a tua situação. Ninguém nem nada nesse mundo pode livrar você da sentença que está sobre a sua vida. Essa sentença que está na vida de toda a humanidade. Aqueles que estão em Cristo são livres dessa sentença. Então, eu quero falar sobre a morte. A morte é uma sentença de Deus também, sabia? Que a morte não é uma coisa qualquer. A morte é uma sentença dada por Deus por consequência do pecado. Existe sobre esse assunto, existe vários conceitos sobre isso. Então vamos falar agora sobre essa realidade. Vida após morte. O que é a morte? Aonde estão os que já morreram? Como estão? Tá? Vamos falar sobre isso. Este assunto ele tem sido, ao longo dos séculos, uma interrogação para milhares e milhões de pessoas no mundo. Por falta do conhecimento da palavra de Deus, a qual nos dá o verdadeiro conhecimento sobre esse assunto, as pessoas ignoram e são privadas da verdade de Deus sobre a realidade desse assunto e ficam acreditando nas filosofias criadas pelas religiões, nos conceitos e nos dogmas das religiões em relação a esse assunto sobre a morte. Eu estou aqui convidando você a isso. Existem vários conceitos religiosos que levam as pessoas a explicação sobre a morte, sobre a vida pós-morte. Não é? Uns ensinam que morreu, acabou a existência da pessoa, a pessoa não existe mais. Outros ensinam que a pessoa vai voltar a viver neste mundo através da reencarnação. Outros ensinam que a pessoa vai ficar dentro de um lugar chamado purgatório, aonde ela vai ficar ali naquele lugar depois que morre, com um purgatório, para purgar os seus pecados. Né? Outras pessoas ensinam que as pessoas ficam no espaço vagando, né, para depois reencarnar, viver o karma e voltar até ser doutrinado e aprender a chegar no estado perfeito. Finalmente, como nós podemos saber a verdade sobre esse assunto da morte ou da vida após morte? Antes de entrarmos nesse assunto, vamos entender primeiramente o que é a morte. Vamos entender primeiro o que é a morte? Primeiro nós temos que entender o que é a morte. A morte, ela entrou na história da humanidade lá no Éden. Bíblia. Nós temos que ir para a Bíblia. Nós temos que conhecer essas verdades espirituais através das Escrituras, porque isso não é a filosofia humana, não é os conceitos religiosos, não é Espírito que revela. Quem revela é Deus através da sua palavra. Essas verdades, que não está ao alcance do homem e de nenhum instrumento deste mundo, nem tampouco nenhum espírito humano pode vir à Terra para dizer como é lá do outro lado. Eu vou chegar aí nesse assunto depois, mas vamos entender o que é morte. Primeiramente, a palavra morte no grego significa separação. A palavra morte no grego é thanatos. Essa palavra significa separação. E a gente pode ver isso lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus diz a Adão que não desobedeça a sua ordem, porque se ele se desobedecesse, ele morreria. O que é que Deus está falando ali no morrer? O que foi que aconteceu quando Adão se afastou de Deus? Ele perdeu a comunhão com Deus, ou seja, se afastou de Deus. Houve um afastamento, então morte
é separação, afastamento. Não é? Vamos ver o que é que diz Gênesis capítulo 3, não é? Gênesis capítulo 3, é o capítulo 2, onde Deus dá ordem. Deus diz assim, deixa eu abrir aqui a Bíblia, vamos lá, eu estou com duas Bíblias aqui, que é a que eu gosto mais, que está tudo marcadinho aqui, os contextos, os textos. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus disse ao homem, versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava dando ali a ordem a Adão, orientando ele, dentro de uma ordenança, orientando Adão a não dar ouvido, a não desobedecer a palavra dele, porque se Adão desobedecesse a palavra dele, Adão morreria. Ou seja, o que aconteceu ali? A separação. Tanto é que o texto diz que Adão foi separado, já não estava mais na presença de Deus, perdeu a comunhão, porque morte é separação. Vida quer dizer comunhão. Então a gente vê que a morte é a separação, meus irmãos. Morte quer dizer separação. Então, o que é a morte? A morte é separação. O que aconteceu quando o homem pecou contra Deus? Morreu, separou-se. Agora nós temos que entender o seguinte: existe na Bíblia Sagrada 3 mortes que são orientadas para nós. Deixa eu dizer para você aqui, existem 3 mortes, 3 tipos de mortes que a Bíblia fala em relação ao ser humano, a alma humana. Eu vou mostrar para você aqui isso. Deixa eu botar aqui novamente este fundo musical. A primeira morte foi essa que Deus falou para Adão, que no dia que ele comesse ele morreria. A morte, separação espiritual. A segunda morte foi a que Deus disse a Adão, porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. A morte do corpo. A segunda morte, dentro deste mundo aqui, foi a morte do corpo. Dentro daquele contexto que Deus disse a Adão. Adão morreu primeiro espiritualmente, se afastou de Deus, e na sequência Adão morreu fisicamente. Porque Deus, quando fez o homem, ele não fez o homem para morrer fisicamente. O propósito de Deus era o homem viver eternamente. Mas como Deus deu ao homem a escolha, o livre-arbítrio, o direito de decidir e escolher o que ele queria seguir, então o homem escolheu seguir a voz do inimigo, desobedecendo a Deus. E com esse direito que Deus deu ao homem, o homem seguiu esse caminho da desobediência, porque o pecado, ele consiste em desobedecer a palavra de Deus. Por isso que o diabo, ele faz as pessoas não acreditar na palavra e andar contra a palavra, porque pecado é isso. Foi o que ele fez com Adão. Adão desobedeceu a Deus. Aí Deus disse agora, foi separado. Espiritualmente Adão morreu e agora vem a morte física, a segunda consequência do pecado. Aí Deus disse, porquanto tu é pó, ao pó tornarás. Porque Deus não fez o homem descartável para viver 100 anos, 80 anos e morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. O propósito de Deus é isso. Tanto é que o homem é eterno, a alma não morre. Aí agora, por causa do pecado, Deus também tirou o homem da existência eterna deste mundo. O que é a morte física? A separação da alma e do corpo. Quando morre uma pessoa, quer dizer que a alma saiu do corpo. E o corpo vai à sepultura, para a terra de onde veio. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, porque és pó e ao pó tornará, e o espírito voltará para Deus. Mas o corpo vai para a terra de onde veio. Eclesiastes 7, 12. 12, 7, aliás. Capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 7. O apóstolo Tiago, ele diz assim, na sua carta, no capítulo 2, Tiago diz assim, olha o que Tiago diz em relação a isso que eu estou falando, em relação sobre a separação do corpo, que é a consequência da morte física. Tiago diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta.
Tiago está dizendo que o corpo sem o espírito está morto. Então, quando morre o corpo é porque o espírito saiu. O cara pode levar 30, 50 tiros. A pessoa só morre quando o espírito sai. O espírito saiu, aí morre aquele corpo. Porque o corpo só tem vida quando o espírito está nele. Quando Deus criou o homem corpo e o homem espírito. Preparou o corpo, soprou o seu espírito de vida. E aí é que o corpo tornou-se vida, teve vida. Porque o corpo sem o espírito está morto, inerte. Mas o espírito que Deus deu ao homem, que é o ser real, que tornou-se alma vivente, ou seja, um ser pessoal, habitando na matéria. Porque o homem é formado de 3 partes distintas. O homem é tricótomo, porém dicótomo na substância. O homem é dicótomo na substância porque ele é matéria e espírito. E ele é tricótomo na distinção. Ele não é só corpo, ele é corpo e alma. Ele não é só espírito, ele é corpo, alma e espírito. A gente vê isso lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, a gente vê isso que eu estou falando, que eu quero transmitir a você esse ensinamento através da Bíblia. Pregar a Bíblia, meu irmão. Conhecer a Bíblia e pregar a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade que liberta. O conhecimento é dela. O homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito. 3 partes distintas. Como disse Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então o homem é corpo, alma e espírito. Então a morte, ela é a separação. A primeira morte se deu quando o homem pecou contra Deus, foi separado. Em sequência da consequência do pecado, o homem também perdeu a vida eterna aqui neste mundo físico. Então morre o corpo. A segunda consequência. E a terceira morte, que no caso é a segunda morte, essa é a pior de todos, né? Eu falo na sequência. Agora, a segunda morte espiritual. O homem está morto espiritualmente, primeira morte espiritual, afastado de Deus. E ele vai morrer também fisicamente. Mas, para a primeira morte espiritual, ainda há esperança. O homem ainda pode se reconciliar com Deus e voltar a viver. Mas se ele sofreu o dano da segunda morte, que é o juízo eterno, que é morrer sem Cristo, segue para o juízo, não tem mais oportunidade, que é a morte espiritual, que foi a primeira lá, que o homem está separado de Deus. Aí a morte do corpo, e a outra morte, que chama-se a segunda morte espiritual, que é a morte eterna. A condenação eterna, a separação do homem para toda a eternidade da presença de Deus, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 21. Vamos ver sobre essa questão da segunda morte espiritual. Apocalipse, capítulo 21. Deixa eu ler aqui, pegar a Bíblia, folhear. Não tem pressa não, irmão, tem que explicar direitinho a você. Aqui, Apocalipse, capítulo 20, aliás, o versículo 14 e versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e versículo 15 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, bem-aventurado aqueles que não sofrem o dano da segunda morte, porque o dano da segunda morte é a condenação eterna, como está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Dá uma lidinha lá, irmão. Então, o que é a morte, meu irmão? É a separação eterna do homem para com Deus. A morte é a separação eterna. E, irmão Wellington, o evangelista Wellington, como você quer, não é? Como você quer me chamar? Aonde estão os que já morreram? Suas almas estão aonde? Vão voltar para reencarnar, como ensina o Espiritismo? Lá no livro de Jó,
no capítulo 7, versículo 8 e o 10, diz assim: Jó, inspirado por Deus ali, a palavra de Deus, Jó conhecendo a verdade, ele fala dessa verdade. Aí ele diz assim, Jó, capítulo 7, versículo 8 ao 10. Deixa eu colocar aqui para você, dentro dessa orientação que você está tendo. Jó diz assim: os olhos dos que agora me veem, preste atenção na leitura, irmãos. Jó capítulo 7, versículo 8 ao 10. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Jó capítulo 7, versículo 8 ao 10. Eu vou ler outro texto para depois falar isso aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem mais parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salomão está falando aqui sobre o homem terreno. Salomão não está falando de eternidade aqui. Não está dizendo que o homem na eternidade está inexistente, está sem existir, não tem mais lembrança, não. Salomão está falando do homem aqui terreno. Depois que morre, para ele não tem mais lembrança, não tem mais nada do que se faz aqui serve para ele, não. Aqueles que deste mundo que já partiram, nada aqui mais serve para ele. Nem o que fazem aqui serve para ajudar quem está lá, quem está morto lá do outro lado, quem morreu. E nem os mortos podem fazer nada pelos que estão aqui vivos. Jó está orientando que aquele que dessa sepultura não mais tornará a subir. Então esse ensino de que os mortos voltam a reencarnar, a viver em outro corpo com a reencarnação para viver os karma, que é viver sofrendo aqui para poder pagar os seus pecados e chegar à purificação. Primeiro, o homem só alcança a purificação dos seus pecados não é vivendo outras vidas, é através do sangue de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo é o único meio para o homem ser purificado e livre da sua culpa diante de Deus, alcançando assim a vida perfeita que é na eternidade. O homem não vai reencarnar e viver outra vida, porque a vida é singular, não é plural. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Depois da morte segue ao juízo. E esse juízo é para a condenação. Como Paulo diz lá, Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18. Depois da morte segue o juízo, não fica aqui, não volta para visitar, não volta para se vingar, não volta para ver ninguém. Esse ensino é demoníaco, é espíritos enganadores, enganando as pessoas, imitando as vozes dos falecidos, se apossando dos cavalos que se dizem mediúnico para levar mentira ao que estão lá ouvindo, achando que é o seu morto, que é o seu falecido que está falando, mas é demônio ali usando a boca daquele mediúnico, imitando a voz, revelando o segredo daquele que já morreu. Essa é a verdade. Foi o que aconteceu com Saul. Saul foi procurar feiticeira que invocava espírito de morto. E Deus permitiu Saul ser enganado, porque Saul conhecia a palavra e não deu crédito à palavra. Foi se dirigir a buscar. E Deus permitiu. Quem não dá ouvido à palavra, Deus permite que seja enganado. É o que está escrito lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. E Deus permitirá a operação do erro para que sejam julgados todos aqueles que não deram ouvido à verdade, mas antes tiveram prazer na mentira. Serão julgados porque não deram ouvido à verdade. Deus permite que o diabo engane essa multidão que está aí sem querer na palavra, seguindo o demônio, adorando o demônio, invocando o demônio com o nome de santo, com o nome de anjo, com o nome de morto. É o que aconteceu aqui. Os mortos não voltam. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por essa verdade. Então, o que acontece com aqueles que já morreram? Eles ficam, vão se evaporar? Eles não existem mais? Suas almas estão inexistentes? Não existe mais pensamento, consciência da pessoa que morreu? O que não existe mais é vida aqui neste mundo. É lembrança aqui neste mundo. É ação neste mundo dos mortos. Mas os que morreram continuam conscientes e existindo na eternidade. A alma não evapora, como ensina
a doutrina da STV dos Testemunhos de Jeová, como ensina a doutrina da Adventista, que foi levantada por Ellen G. White, que diz que a alma morre e não existe mais, que dizem que a alma é como um fôlego. O fôlego não, o fôlego que a gente respira é apenas o ar que dá proporção ao movimento do sangue, ao coração, ao oxigênio, para o sangue bombear. Mas a vida real do ser humano é a alma que está dentro desse corpo. E quem morre é o corpo, não é a alma. E a alma não, e o corpo não é a pessoa real. A pessoa real habita no corpo. Quer ver isso? Pega a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, você vai aprender agora que a alma é o ser real que habita no corpo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Eu quero pegar o texto principal para a gente ganhar tempo, mas você pode estudar esse texto aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Ele diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas antes temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Deixar o corpo. Paulo está se referindo a sair desse corpo e receber um corpo glorificado. Paulo está orientando aqui, a gente dentro da leitura, quem tem sabedoria entenda, e quem é sábio entende isso aqui. Paulo está mostrando que nós não somos o corpo, nós habitamos nessa matéria. O corpo é a bainha da alma. A alma habita nesse corpo porque através do corpo a alma tem contato com esse mundo físico. A alma, através do espírito, tem contato no mundo espiritual, o mundo de Deus. E o teu espírito precisa estar vivo para não sofrer o dano da segunda morte. Porque o teu espírito está morto, afastado de Deus. Essa vida só quem pode dar é Jesus. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É nesse sentido. Então, a alma de quem morre não fica na inexistência, como ensina os Testemunhos de Jeová e a Adventista do sétimo dia. A alma de quem morre não vai para purgatório, como ensina a doutrina católica romana. Não é? Meus queridos, Jesus disse assim: não temam os homens que matam somente o corpo e não podem matar a alma. A alma não morre. Presta atenção. Jesus ensinou isso. Você crê no ensinamento de Jesus? Ou você está crendo no que ensina Ellen G. White na doutrina da Adventista do sétimo dia? Ou você crê no que ensina os Testemunhos de Jeová, dizendo que a alma morre, que a alma não permanece existindo nem consciente, evapora? Jesus disse que a alma não morre. Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz aos seus discípulos que iriam enfrentar dificuldade para pregar o evangelho, iriam morrer. Jesus disse: não temam os homens que só matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que é Deus, que pode tanto lançar tanto a alma como o corpo no inferno. Porque os mortos vão ressuscitar. Ou seja, quem é que vai ressuscitar? A alma não morre. Quem vai corpos de que morreram. O que é ressurreição? Erguer-se, tornar, levantar-se. Isso quer dizer ressurreição. Os corpos dos que morreram vão erguer-se novamente. Os espíritos dos mortos que estão lá guardados, vou chegar nesse ponto agora, onde estão, vão voltar e habitar nos seus corpos. Só que os ímpios que morrem sem Jesus vão receber os seus corpos corruptos, os corpos mortais, os corpos que viveram aqui na terra, vão sofrer nele a eternidade. Por isso que Jesus disse: lançará a alma e o corpo no inferno. E os que morreram em receber corpos glorificados, não vão voltar a viver nesse corpo mais mortal, falho. É um corpo glorificado, onde não envelhecerá, onde não sofrerá doença. É isso que Paulo está dizendo. É o corpo que vamos receber glorificado. Então, quem morre é o corpo. A ressurreição não é da alma, a alma está viva. Quem vai ressuscitar é o corpo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que seus corpos glorificados, a ressurreição do corpo. O Espírito habitando no corpo glorificado.
E nós que estivermos vivos, seremos por Ele, por Jesus, teremos corpos transformados. Esse corpo não vai subir ao céu. Antes de chegarmos ao Senhor no arrebatamento, vamos ter esse corpo transformado, como disse Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta, versículo 16. E como disse Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que será num abrir e fechar de olhos. Isso que é corrupto se transformará na incorruptibilidade, um corpo glorioso, glorificado para estar com o Senhor nos céus. Então, a alma dos que morreram não fica inexistente, não vão para purgatório, não existe purgatório. O purgatório é uma ideia budista, né? Lá do passado, que hoje o catolicismo pegou essa ideia também, porque o catolicismo, espiritismo, budismo, todas essas seitas espíritas dentro desses só, tudo dentro desse conceito de karma, de caridade, fazer o bem para ser salvo e tal. A alma de quem morre não fica inconsciente, não reencarna. O que é reencarnação? É voltar a viver em outro corpo. O ser humano tem um corpo singular. Aquele que morreu no corpo vai voltar a ressuscitar no mesmo corpo, se não estiver em Cristo. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar no mesmo corpo glorificado. Dá para entender isso aí? Se tiver alguma dúvida, manda para mim que depois eu respondo. Eu estou tentando ser mais explicativo que eu sou para poder concluir esse ensinamento, que falta 10 minutos para meia-noite. Então, porque a morte é a separação. A primeira separação foi no Éden pelo pecado. E depois veio a morte física também. O homem perdeu a eternidade aqui nesse mundo. E o maior perigo do homem é sofrer o dano da segunda morte, que é o juízo para a separação eterna de Deus. Agora, para o homem não sofrer o dano da segunda morte, existe uma solução. O homem pode até morrer no corpo, porque nós, crentes em Jesus, vamos morrer no corpo, mas vamos ressuscitar no corpo glorificado. Mas você não vai sofrer, a sua alma não vai sofrer o juízo eterno, que é a condenação. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê, não tem a vida. Mas a ira de Deus, o juízo sobre esse, permanece para sempre. João capítulo 3, 36, Evangelho segundo escreveu João. Jesus disse assim, João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 3,18, Jesus diz: quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a alma dos que morrem em Jesus não irão para a condenação eterna. Passaram da morte para a vida e terão a vida eterna com Deus, a comunhão eterna. A vida fala de comunhão. Aonde estão os que morreram sem Cristo? No Hades, cadeias da escuridão, receptáculo dos espíritos desencarnados que morreram sem receber a oportunidade, sem aceitar o amor de Deus para se salvar, porque a oportunidade tiveram na realidade. Onde é que está isso, irmão Hélio? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha o que Pedro diz, aonde estão os espíritos que pecaram contra Deus, dos anjos e também dos ímpios. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do Senhor, e por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormitará. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas antes, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Então Pedro está falando da sentença que vai ter aqueles que enganam, os falsos profetas, aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus. Esses, quando morrerem, os seus espíritos vão para esse lugar, ficando reservado para o dia do juízo. O inferno é o receptáculo, cadeias da escuridão, cadeias espirituais, aonde se encontram os espíritos encarnados que morreram em Cristo. Dos que morreram, os que morreram sem Cristo. Porque sem Cristo o homem morre dentro da condenação. Apocalipse capítulo 14, versículo 13.
Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque esses descansarão do seu trabalho. E os que morrem em Cristo, onde é que estão suas almas? Olha o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Você vai ver as almas dos que morreram em Cristo. A alma não morre. Aqui é mais um texto que prova essa verdade bíblica que eu estou aqui trazendo para você. A alma não morre, quem morre é o corpo. A alma é o ser real, ele continua existindo consciente, como também Jesus narrou o fato do rico que estava consciente no Hades. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui essa verdade. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 diz assim: é a revelação que Deus dá a João, e dentro dessa revelação, Deus revela a João onde é que estão as almas dos que morreram crendo no testemunho da palavra de Deus. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. As almas dos que foram mortos. Quem foi morto? O corpo. E a alma estava lá. As almas dos que foram mortos. É um lugar, é o terceiro céu, é o paraíso onde Deus deu ali a revelação a Paulo, que foi ao paraíso, onde não foi lícito contar os homens, que Deus não permitiu Paulo contar sobre a grandeza desse lugar. Nós temos que crer naquilo que está revelado, que é o terceiro céu, é a habitação de Deus, onde nós vamos estar eternamente. E as almas estão lá, aguardando no lugar de repouso até o dia da ressurreição do corpo. Pode ler isso aqui, meu irmão. Lê esse texto, vai ler mais que eu quero adiantar. Eu estou terminando, só tenho 5 minutos agora. Aonde é que estão as almas dos que morreram em Cristo? Estão no seio de Abraão, que não é mais aonde era antes do sacrifício de Jesus ser concluído. Porque era dentro de uma região. Mas depois do sacrifício de Jesus, esse lugar onde ficavam justos, ele foi transportado para o terceiro céu, para o paraíso, que é no céu, não na terra. Porque antes era lá onde Jesus deu ali, que não é uma parábola, rico e o Lázaro não é uma parábola, é um fato real. Parábola não dá nome de pessoas, ali dá nome de pessoas, falando de Lázaro. Parábola, no começo desse fato que Jesus narra, tem o verbo haver, denotando um fato. Quando diz assim, havia, então isso é um fato que Jesus contou, narrou, não é uma parábola. A epígrafe está parábola, quando traduziram para o nosso idioma, colocaram epígrafe parábola, mas é um fato. Esse fato Jesus contou como Deus, porque só Deus é que tem o conhecimento da eternidade. Homem nenhum tem, nem espírito nenhum pode contar, porque espírito nenhum de quem morreu volta para contar. Jesus narrou esse fato, dando a situação desses dois homens, aonde estavam, que situação estavam, porque Ele é Deus, Ele conhece o profundo e o escondido, e Ele conhece todas as coisas, até a eternidade. Então que você entenda nesta noite, aprenda isso. Aqueles que morrem sem Jesus não ficam vagando, não vão para um paraíso, não vão para um purgatório, não vão reencarnar novamente e não ficam inexistentes. Morreu sem Jesus, cadeias da escuridão, receptáculo das almas que morreram sem Jesus, chamado inferno, aguardando o dia da condenação eterna. Morreu com Cristo, salvo, indo para o lugar de descanso, de repouso eterno, aguardando o dia da ressurreição do corpo, para estar com o Senhor eternamente na vida perfeita, em abundância, com Jesus que Ele prometeu. Porém, nesta noite, você aprendeu um pouco sobre o que é a morte, aonde estão e como estão. Os que morreram sem Cristo estão em tormento. Isso é uma realidade. Se você crê ou não, aí cabe a você, mas o que vai prevalecer não é o que você crê ou deixa de crer, é o que a palavra diz. E se você crê na palavra, você será bem-aventurado. Os que morrem em Cristo, esses descansarão, esses irão para o bom lugar que é o céu. Mas esse bom lugar, você só pode ir, e Deus quer que você vá, porque Deus Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, que você conheça a verdade para se salvar, para você ir para o bom lugar que existe, que é o céu. Mas a esse bom lugar, você só pode ir se você crê em Jesus enquanto estiver vida, porque depois da morte, segue ao juízo. Quem morreu com Cristo, salvação. Morrendo sem Cristo, condenação. Amém? Então Deus abençoe a todos. Muito obrigado nesta noite. Levei essa pequena instrução, orientação. O trabalho hoje foi muito corrido na palavra, mas foi muito bom. Esse vídeo tem muito conteúdo bom para você aprender essa verdade que foi lhe explicada agora sobre a questão da morte, como estão e aonde estão. E anteriormente também teve muita orientação boa sobre o Evangelho, sobre a realidade do Evangelho hoje que nós vivemos. Então pega esse vídeo, meu irmão, usa ele como estudo doutrinário, como um conceito para você aprender os conceitos verdadeiros da fé.
Pega esse vídeo aí, compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas com esse conhecimento da palavra de Deus e venham crescer e venham aprender mais e ser mais firmes no Senhor, sabendo que o que está reservado para nós é muito maior e melhor do que qualquer situação neste mundo aqui, amém? Então Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu quero orar encerrando nessa noite com uma oração. Meu Deus, muito obrigado nessa noite por essa instrução, essa orientação que o Senhor nos deu. Abençoa cada um dos que ouviram nessa noite e entra com libertação no entendimento, abrindo e esclarecendo para que conheçam a verdade e sejam libertos do engano e da mentira. Pai, que nesta noite, ó Deus, vidas sejam salvas da condenação eterna. Que vidas sejam libertas do terrível destino eterno que é daquele que morre sem teu Filho Jesus Cristo, que morre sem buscar e receber o teu perdão através de Jesus. Meu Deus, abençoa todos que ouviram e ajuda aqueles que não ouviram, mas que vão receber esse vídeo, porque vai ser compartilhado por muitos, para que outros conheçam essa verdade e venham a Ti para que sejam salvos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Se assim o Senhor permitir, quarta-feira me conceda estar aqui de novo, abençoando este povo com a instrução da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Até quarta-feira, se Deus assim permitir. Amém? Eu agradeço a todos que ouviram, a todos que participaram e que o Senhor vos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês agora e para sempre. Amém.